Bem-vindos à quarta aula de IAM. Agora que conhecemos os orbitais dos elétrons nos átomos, demos uma olhada como estes determinam as propriedades das ligações entre átomos vizinhos em moléculas. Mas o que são moléculas? Isso não é nem tão fácil de definir assim. Elas são compostas por átomos, em geral átomos de não-metais, que são ligados por ligações químicas, o que já nos leva à próxima dificuldade. Temos que propriamente definir ligações químicas. Pode-se dizer que moléculas são as menores unidades de certos materiais, aqueles materiais cujas menores unidades não são átomos. Tem duas teorias que tentam descrever como os átomos em moléculas são ligados entre si. Uma que é o assunto da aula de hoje, a teoria da ligação de valência ou da ligação covalente, com os subassuntos ligações sigma e pi, moléculas diatômicas heteronucleares e hibridização de orbitais. E a outra teoria é a teoria do orbital molecular, com os subassuntos moléculas diatômicas homonucleares e o princípio variacional, que são os assuntos das próximas duas aulas. Como prometido, começamos tentando definir ligações químicas. Aqui a definição segundo o Linus Pauling em inglês, e depois uma tradução bastante livre e alguns comentários sobre esta definição. We shall say that there is a chemical bond between two atoms or groups of atoms in case that the forces acting between them are such as to lead to the formation of an aggregate with sufficient stability to make it convenient for the chemist to consider it as an independent molecular species. Então, numa tradução bastante livre desta frase, desta definição, podemos dizer que há uma ligação química entre dois átomos ou grupos de átomos, caso as forças agindo entre eles formam um composto suficientemente estável para considerá-lo uma espécie molecular independente. E já dá para ver por esta frase de que não é tão claro o que é uma ligação química, o que não é. Ela contém formulações como suficientemente estável e considerar, que deixam claro que talvez seja um pouquinho aberta à interpretação. No slide seguinte vamos tentar delimitar um pouquinho melhor o que é uma ligação química e o que não é. Podemos classificar as substâncias puras em dois tipos: os elementos, que consistem apenas de um tipo de átomo, e os compostos, que consistem de moléculas, que são conjuntos de átomos ligados por ligações químicas. Uma tentativa para delimitar ligações químicas de outros tipos de ligações entre átomos é dizer que são as ligações mais fortes entre os átomos, ligadas por forças de interação primárias. Podemos subdividir as ligações químicas entre ligação covalente, ligação iônica ou ligação metálica, onde a ligação metálica pode ainda ser visto como um caso limite da ligação covalente. Enquanto as ligações não químicas, as ligações mais fracas, podemos ver como ligações entre moléculas, as forças intermoleculares ou de interação secundária. Aí lá temos, isso vai cair na segunda parte da disciplina, por exemplo, a ligação de hidrogênio, ligação íon-dipolo, dipolo-dipolo, dipolo molécula não polar e as forças van der Waals, todos vamos conhecer na sétima aula, a primeira da segunda parte da disciplina. Duas grandezas importantes falando de ligações, não apenas de ligações químicas, mas também de ligações de outra natureza, são as energia e distância de ligação. A energia de ligação, também chamada de energia de dissociação, é definida como a energia necessária para separar os átomos ou partículas.
Esta figura mostra a energia total de um par de partículas em função da distância entre elas, e para que elas possam fazer uma ligação, temos que ter esta situação naquela esta energia tem um mínimo numa dada distância entre as partículas. Nesta figura dá para identificar a energia de ligação como a diferença de energia entre os estados átomos separados, isto é, quando elas estão numa distância infinita, o valor desta energia quando o R tende ao infinito, e átomos ligados, lá onde fica o mínimo desta curva. E a distância de ligação é simplesmente a distância entre os átomos ou outras partículas naquela este mínimo ocorre. Isso também vai ser a distância naquela, numa ligação, as partículas se encontrarão. Depois destas definições, como é que determinamos a estrutura de uma molécula, digamos, feita de N átomos? Em princípio, isto é um sistema de mais do que N partículas, todos os N núcleos dos nossos átomos e todos os elétrons, que em geral são mais que um por átomo, né? A não ser que temos apenas átomos de hidrogênio. Então, um sistema de N maiúsculo mais N minúsculo partículas, chamamos o número de elétrons de N minúsculo, e para esse sistema de N mais N partículas, teríamos que resolver a equação de Schrödinger. E esta equação de Schrödinger teria um monte de termos, N mais N termos para todas as energias cinéticas, cada uma sendo desta forma de menos h barra em quadrado sobre 2m vezes a Laplaciana aplicada na função de onda daquela partícula, e ainda para cada par de partículas um termo para a energia potencial, que dá esse n mais n vezes n mais n menos 1, termos dividido por 2, porque se você não divide por 2, você conta cada par duas vezes. Só para se ter uma ideia de quão difícil seria resolver uma equação de Schrödinger disso, vamos dar uma olhada na molécula mais simples que existe, a molécula que consiste de apenas dois átomos e um elétron, ou dois núcleos e um elétron, ou a molécula iônica de H2+. Chamamos os dois núcleos, que no caso são simplesmente prótons, de Pa e Pb, e nosso elétron de E1. E a distância entre os nossos dois núcleos de R, e as distâncias entre o elétron e o primeiro e o segundo próton de Ra1 e Rb1, como ilustrado aqui nesta figura. Qual o potencial que temos que usar na equação de Schrödinger? É a energia potencial deste trio de partículas, que é a soma das energias de Coulomb devido a cada par de partículas, ou devido a cada interação entre cada par de partículas, como dado neste termo aqui. A energia potencial de um par de partículas na distância r vocês conhecem de fenômenos eletromagnéticos. E para a energia cinética total do sistema temos três termos também, um para cada partícula, tal que nossa equação de Schrödinger contém 6 termos, a equação que vocês veem aqui, que é então uma equação com 6 termos que dependem de 9 variáveis, as 3 coordenadas dos vetores posição de cada uma das 3 partículas, o que, como vocês podem imaginar, seria bastante difícil de resolver.
E isso era para a molécula mais simples de todas. Se a gente adiciona mais um elétron para ter a molécula neutra de H2, aí nossa equação de Schrödinger já tem 4 termos para as energias cinéticas e 6 para as interações entre cada parte e partículas, ou seja, 10 termos de 12 variáveis, as 3 coordenadas de cada vetor posição das 4 partículas. E pode-se dizer, então, que a solução analítica de uma equação de Schrödinger destas já é impossível para o caso mais simples e fica cada vez mais impossível enquanto a molécula fica mais complexa. Como fazer, então? Dá para simplificar o problema bastante usando uma aproximação que é chamada de aproximação de Born-Oppenheimer, que se baseia no fato de que as massas dos núcleos são muito maiores do que as massas dos elétrons, tal que dentro de uma molécula as posições relativas entre os núcleos não mudam. Então, no sistema de coordenadas que se movimenta junto com a molécula, podemos tomar os núcleos como imóveis. O método que se baseia nesta suposição é o seguinte. Primeiro você escolhe as posições dos seus N núcleos dos átomos. Com um pouquinho de sorte, você já tem algum conhecimento prévio sobre a molécula e sua escolha não é apenas um chute, mas, digamos, um chute educado. E depois de ter posicionado seus núcleos dos átomos, você consegue calcular o potencial que os elétrons sentem devido a estes núcleos, que é simplesmente a soma dos potenciais devido a cada um desses núcleos. E esse potencial você substitui na equação de Schrödinger agora apenas para os elétrons, melhor ainda apenas para os elétrons relevantes, talvez você nem se interessa para todos os elétrons. Ainda assim, o método não tem solução analítica, mas ficou tão mais simples de que tem esperança de que você consegue achar uma solução usando algum método numérico, computacional. E isso nos fornece as funções de onda dos elétrons e a energia de cada um dos elétrons e conseguimos calcular então a energia total da molécula. E depois variamos as posições dos núcleos e fazemos tudo de novo, até encontrar aquele conjunto de posições dos núcleos que minimiza a energia total da molécula. Isso vai nos dar a estrutura da molécula que realmente se realiza na natureza, já que na natureza os sistemas sempre se colocam no estado de menor energia. E esta aproximação de Born-Oppenheimer pode ser aplicada em teorias de formação de moléculas, como aquela que tratamos nesta aula, a teoria da ligação de valência ou covalente. E segundo esta teoria, uma ligação de valência é um orbital compartilhado por dois átomos, os dois envolvidos na ligação. E normalmente os dois átomos envolvidos na ligação contribuem um elétron cada um para esse orbital de ligação, tal que, igual como num orbital atômico, temos dois elétrons no orbital, um com spin para cima e um com spin para baixo. E como é esse orbital de ligação? Uma aproximação que faremos praticamente sempre, não só nesta teoria, mas também na teoria apresentada nas próximas duas aulas, é que nosso orbital de ligação é uma combinação linear de funções de onda de orbitais atômicos, no caso dos dois átomos envolvidos na ligação. E para distinguir entre os dois orbitais atômicos que formam o orbital de ligação e o próprio orbital de ligação, introduzimos
uma nova notação, chamamos orbitais atômicos de Ρ, uma letra grega que parece muito com X, e o orbital resultante de Psi. Isso significa simplesmente que podemos escrever nossa função de onda do orbital de ligação Psi como uma combinação linear das funções de onda dos orbitais atômicas Ρ e Ρb, Ca Ρa mais Cb Ρb, onde Ca e Cb são os pesos com aqueles cada um desses orbitais atômicos entra no mix. E Ρa e Ρb são simplesmente funções de onda atômicos como a gente conheceu na aula anterior, aqueles 1s, 2s, 2p, etc. E ao se combinar funções de onda desta maneira, valem duas regras muito importantes. Eu já mencionei ela antes e vou mencioná-las de novo várias vezes. Que são, se você combina n funções de onda, aí o resultado vão ser n novas funções de onda. E só dá para combinar funções de onda se elas têm energias próximas. Bom, isso tem que ser especificado ainda. Daqui a 2 aulas vamos ter uma ideia do que significa energias próximas. E as energias das nossas funções de onda resultantes também vão ser desta ordem. Vamos agora aplicar essa nossa teoria de ligação de valência na ligação entre os dois átomos numa molécula de hidrogênio, a molécula mais simples que temos. A molécula neutra de hidrogênio consiste de 2 prótons que vamos chamar de Pa e Pb e 2 elétrons que vamos chamar de E1 e E2. Cada um tendo seu vetor posição, que chamamos de Ra, Rb, R1 e R2. Os orbitais atômicos envolvidos são os dois orbitais 1s dos dois átomos. Usamos uma notação simples, chamamos de A de 1, a função de onda do elétron 1, se ele se encontra no orbital do átomo A. Ele é nada outro do que a função de onda de um orbital 1s aplicada na posição relativa do elétron 1 relativa ao núcleo A, então a vetor posição R1 menos o vetor posição Ra. E de maneira igual definimos A2 como a função de onda do elétron 2 se ele se encontra no orbital do átomo A, B1 e B2. Já que uma molécula feita de 2 átomos iguais deve ser simétrica, se trocamos os papéis do núcleo A e do núcleo B, isso não deve mudar nada na probabilidade de estadia dos elétrons. E já que os dois elétrons são iguais e intercambiáveis, trocar os papéis deles também não deve mudar nada na distribuição de probabilidade de estadia. Aí a função de onda da ligação deve ser tal que se você troca os papéis de A e B, respectivamente de 1 e 2, não deve mudar nada nesta distribuição de probabilidade de estadia. O que é realizado, por exemplo, por esta função de onda aqui. O que ela significa? O primeiro termo entre as chaves significa que o elétron 1 se encontra no orbital do átomo A e o elétron 2 se encontra no orbital do átomo B. E o segundo termo significa o oposto. E esta soma significa que metade do tempo o elétron 1 fica no orbital do átomo A e o elétron 2 no orbital do átomo B. E metade do tempo o oposto. O fator 1 sobre raiz de 2 é simplesmente um fator de normalização. E chamamos esta função de onda como combinação simétrica dos orbitais A e B. Na figura vemos que esta soma resulta num orbital em forma de amendoim. Mas há uma outra combinação desses dois estados que também
satisfaz a condição que temos nesta frase em cima, que é se eles entram com sinal oposto, que a gente chama de combinação assimétrica dos dois orbitais. Neste caso, a função de onda resultante tem sinal oposto em torno do átomo A e em torno do átomo B, e no meio entre os dois átomos temos um plano onde os dois lóbulos, podemos dizer, se cancelam, um plano nodal onde a função de onda é nula. E agora que conhecemos nossos dois orbitais de ligação, vamos aplicar a aproximação de Born-Oppenheimer à nossa molécula. Isto é, vamos achar as posições naqueles temos que botar os dois núcleos, os dois prótons, que minimiza a energia total da molécula. Em tese, temos 6 parâmetros, as 3 coordenadas de cada um dos nossos prótons, dos nossos núcleos, mas, na verdade, a coisa que realmente nos interessa é apenas em qual distância ficam nossos dois núcleos. A gente pode fazer uma escolha de coordenadas tal que o problema se reduz a um problema de um parâmetro só. Por exemplo, podemos botar a origem do sistema de coordenadas em um dos átomos e a direção do eixo, que por convenção chamamos de eixo Z, ligando os dois núcleos. E a única coisa que nos interessa, afinal, é onde nesse eixo se encontra o segundo átomo, ou seja, qual é a distância entre os dois átomos na molécula que se realiza na natureza. Só lembrando que na natureza os dois átomos vão ficar naquela distância entre si, a energia total do sistema da molécula é mínima. Antes de tentar calcular a energia total do nosso sistema de dois átomos de hidrogênio na distância r, vamos dar uma olhada num sistema mais simples e tentar fazer uma analogia, um sistema que consiste de dois poços quadrados em uma dimensão, na distância r. Vamos aproximar os dois poços de potencial e olhar o que acontece com as funções de onda dos elétrons nos dois casos, a combinação simétrica e a combinação antissimétrica das funções de onda, agora sendo as funções de onda do poço quadrado, que a gente conhece da segunda aula. Eram aquelas funções de onda que eram metade de um seno, tipo um pico, dentro do poço com rabinhos exponenciais do lado de fora. A combinação simétrica sendo os dois poços entrando com o mesmo sinal na função de onda combinada. E a antissimétrica, os dois entrando com sinal oposto, como ilustrado aqui. Começando com os dois poços numa distância muito grande, quer dizer muito maior do que o tamanho dos poços L. Aí temos simplesmente dois poços separados e a energia total vai ser 2 vezes a energia de um elétron em um poço. Que é o valor que calculamos na primeira aula, onde a gente calculou isso na época em relação ao nível 0, que era o chão do poço, então é esse valor acima do chão do poço. Vamos agora aproximando os dois poços até o momento que eles exatamente se tocam, tal que agora temos um poço, mas de tamanho 2L. Aí a combinação simétrica das duas funções de onda individuais vai nos dar a função de onda do estado fundamental do nosso novo poço de 2L, e a combinação antissimétrica vai nos dar o primeiro estado excitado. Se vocês lembram bem que o estado fundamental era uma metade de um seno e o primeiro estado excitado era um seno inteiro se encaixando dentro do poço. Destes dois, a combinação de menor energia
é a combinação simétrica, aquela que dá no estado fundamental do novo poço de 2L de tamanho. Então, os dois elétrons vão ficar nesse estado. A energia desse estado é a mesma fórmula que antes, só que agora substituindo 2L para o tamanho do poço. E acima do chão desse novo poço, mas o chão do novo poço fica na mesma altura que o chão dos dois poços antes, como se vê bem nessa figura. Então, no caso, a energia total é 1/4 da altura em cima do fundo do poço do que era no caso antes. Então, bem menor que antes. Continuando aproximando eles, no final chegamos no caso onde eles se sobrepõem perfeitamente, tal que o resultado é de novo um poço com de novo apenas 1L de tamanho, mas com 2 vezes a profundidade dos poços individuais. E já que a energia total agora é a mesma energia que no primeiro caso, só que acima desse novo poço, que é 2 vezes a profundidade do que inicialmente, ela diminui ainda mais. E agora vamos fazer a mesma coisa, não mais para poços quadrados, mas para potenciais devidos ao núcleos de átomos. E as funções de onda que combinamos não são mais aqueles do poço quadrado, mas são as funções de onda do orbital 1s de cada um dos átomos. Nesta figura, vemos essas funções de onda ao longo do eixo, então avaliado apenas no eixo que liga aos dois átomos, o eixo Z. Vocês lembram que o 1s era uma função exponencial que decai com a distância, como as linhas pontilhadas nessas figuras, e a combinação simétrica é esta de cima, a linha vermelha com os dois picos, e a combinação antissimétrica é a de baixo, com um pico para cima, um com pico para baixo, e então um plano nodal no meio. E olhando para a distribuição tridimensional dessas funções de onda, fazendo um tipo de contorno, no caso de cima temos uma forma de amendoim, e no caso de baixo, uma função de onda com dois lóbulos e um plano nodal no meio, onde a função de onda tem sinal oposto nos dois lóbulos. E do lado direito temos os correspondentes distribuições de probabilidade de estadia dos elétrons ao longo do eixo, que é simplesmente o quadrado da função à esquerda, obviamente sempre positiva. Mas isso são as funções de onda apenas dos elétrons, e a energia que calculamos a partir dessas funções de onda também são apenas as dos elétrons. Para ter a energia total da molécula, ainda temos que somar a energia da interação entre os prótons, a repulsão de Coulomb, uma energia positiva. Como já mencionamos algumas vezes, é costume chamar esse eixo que liga os dois átomos numa ligação química de eixo Z. Vamos primeiro analisar as funções de onda resultantes e energias quando se aproxima os dois átomos para a combinação simétrica das funções de onda dos elétrons em função da distância entre os átomos R. Já preparando os desenhos onde vamos colocar as potenciais, as energias e as funções de onda. Os potenciais vamos desenhar em azul. E a função de onda simétrica, aquela combinação das duas funções de onda atômicos, em vermelho. E do lado direito faremos uma tabela com as energias. Na coluna esquerda da tabela, a energia devida à repulsão entre os dois prótons. Na do meio, a energia dos elétrons.
E na direita a soma dessas duas, a energia total da molécula. A repulsão entre os prótons é nada outro do que a repulsão de Coulomb, o produto das duas cargas, que cada uma é uma carga elementar, né? Dividido por 4πε0 e a distância entre os dois núcleos, R. E a energia dos elétrons é a energia correspondente à função de onda dos dois elétrons combinada, que inclui a energia cinética e a energia potencial devido ao potencial deles. Vamos lá? Em analogia ao caso dos dois poços quadrados que vimos antes, começamos com os dois núcleos sendo muito longe um do outro, digamos, muito mais longe do que um raio de Bohr. É basicamente o caso de dois átomos separados. Aí o potencial vai ser simplesmente um potencial com dois poços bem separados. Aliás, dois poços de Coulomb, né? E a função de onda simétrica, também duas funções de onda, um S bem separados, um do átomo A e um do átomo B. Aí a energia devida à repulsão desses dois prótons é praticamente nula, já que na distância grande a repulsão é desprezível, né? Olhando para a fórmula, se R tende ao infinito, o valor tende a zero. E a energia total dos elétrons é simplesmente duas vezes a energia de um elétron num átomo de hidrogênio. Temos dois átomos separados, então é duas vezes a energia de um elétron num átomo. Aí, somando os dois, temos menos duas energias de Bohr, menos 27,2 elétron-volts. Aproximando agora os átomos, colocamos eles numa distância comparável a um raio de Bohr, tal que temos uma certa sobreposição dos poços de potencial e das funções de onda também. Aí o novo poço de potencial vai ser apenas um poço, mas com dois mínimos. No meio não volta ao nível zero a profundidade do poço, então é um poço mesmo. Aí a função de onda também só tem, bom, um lóbulo, pode-se dizer, um pico, mas que tem dois máximos, mas não muda de sinal, então é como se fosse um pico com uma forma bastante bizarra, um pico com dois subpicos. E o comprimento de onda desta função de onda é mais ou menos a distância entre os dois átomos, bem maior do que o comprimento de onda das duas funções de onda separados no primeiro caso, tal que a energia é mais baixa, a energia dos elétrons é mais baixa do que antes, como simbolizei aqui com a altura do nível de energia desses dois elétrons. Calculando de novo as energias, primeiro a devida repulsão entre os prótons, agora é usando a fórmula de cima, mas substituindo para R um raio de Bohr, a distância agora entre os prótons. E a energia dos dois elétrons agora é bem menor que menos 27,2 elétron-volts. O que dá isso na soma, avaliando os valores, aí a repulsão entre os prótons é maior, mas a energia dos elétrons é menor, mas a energia dos elétrons é mais menor do que a repulsão dos dois prótons é maior, comparado ao caso dois átomos separados. Acontece que a energia total da molécula é menor nesse caso do que no caso dos dois átomos separados. E ainda em analogia ao caso dos dois poços quadrados, o terceiro caso é quando os dois prótons se sobrepõem, quando eles estão praticamente na mesma posição. Para os elétrons, isso é como se tivesse apenas um núcleo com carga 2e
ou seja, o núcleo de hélio. Para os elétrons, não, isso é como se eles estivessem num átomo de hélio. Aí, na combinação simétrica, eles então estão num orbital 1s de hélio. E quanto à energia desta situação, primeiro, a repulsão entre os prótons agora é infinita, já que esse nosso caso ignora o fato de que se você aproxima prótons demais, certa hora a força forte vai fazer eles ficarem juntos. Aí a única força entre eles é a repulsão de Coulomb, que tende ao infinito se a distância entre eles tende a zero. Então, nossa contribuição da repulsão dos prótons é infinita. E qual é a energia dos elétrons? A gente conhece da aula anterior, a gente sabe a energia dos elétrons num átomo de hélio, que é menos 79 elétron-volts. E a soma de infinito menos 79 elétron-volts é infinito. E como é para o caso antissimétrico, que os dois orbitais 1s atômicos têm sinal oposto. De novo, começando com o caso os dois prótons muito longe um do outro, o caso de dois átomos separados. A função de onda resultante é, de novo, dois orbitais 1s separados. A única diferença com antes é que eles têm sinais opostos, como dá para ver nesta figura. A energia devido à repulsão entre os prótons vai ser a mesma que antes. E a energia dos dois elétrons também, já que esses dois não interferem um com o outro, continua sendo simplesmente a energia de dois átomos separados. O mesmo valor que antes. Vamos para o caso naquele eles ficam mais perto, da ordem de 1 raio de Bohr de distância. Agora sim, as duas funções de onda se sobrepõem, o que faz que eles se cancelam no meio. E a função de onda acaba sendo algo como um seno inteiro, um pico para cima, um para baixo. De novo, formas bizarras, mas como se fosse o primeiro estado excitado, por exemplo. E aí o comprimento de onda é mais curto do que quando estão totalmente separados. Pela aproximação, o comprimento de onda acaba sendo encurtida um pouco, tal que a energia agora é mais alta. Falando da energia, já vamos somar. No caso da repulsão entre os prótons é a mesma coisa que antes. Mas no caso da energia dos dois elétrons, agora temos mais que menos 27,2 elétron-volts, ao contrário de antes, onde a energia era menor que isso. Aí, obviamente, se você soma algo que é mais que menos 27,2 elétron-volts e algo que também é positivo, aí você obtém algo que é duplamente mais que menos 27,2 elétron-volts. E vamos para o terceiro caso, o nosso núcleo de hélio. A combinação antissimétrica dos dois orbitais atômicos é uma função com dois picos de sinais opostos, que é basicamente a função 2p de hélio, que tem energia ainda maior do que aquele caso da linha em cima. Somando as energias, a repulsão entre os prótons é infinita, como antes. E a energia dos elétrons a gente não sabe, mas a gente sabe que é maior ainda do que no caso anterior. E a soma dos dois dá infinito de novo. Vamos agora fazer um gráfico que resume os resultados dos dois slides anteriores. As energias nos dois casos em função da distância r se chamam esse tipo de diagrama que mostra as energias totais para moléculas
em função do parâmetro de interesse, no caso a distância entre os dois núcleos, de diagrama de correlação de Walsh. Então, segundo o resultado de 2 slides atrás, a função simétrica para distâncias infinitas tende a menos 27,2 elétron-volts. Quando se aproxima, os dois elétrons têm algum valor um pouco menos que isso, acaba sendo menos 31,7 elétron-volts. E quando se aproxima ainda mais, os dois átomos tendem ao infinito, como os 3 casos que a gente viu 2 slides atrás. E para a combinação antissimétrica, o limite no infinito também é de menos 27,2. E aproximando os dois átomos vai só aumentando, como mostra a curva vermelha em cima. Já que a curva da combinação simétrica fica sempre abaixo da curva antissimétrica, os dois elétrons vão se encontrar na curva da combinação simétrica, já que vão sempre estar naquele orbital disponível de menor energia. E aí a distância entre os dois átomos vai se arranjar tal que estamos no mínimo da energia. A distância entre os dois átomos vai ser de 0,074 nanômetros. Isso então é a distância interatômica na molécula de hidrogênio 2. Chamamos este orbital de ligante, porque se os elétrons estão nesse orbital, eles tendem a ligar a molécula, já que a energia da molécula formada é mais baixa do que a energia dos dois átomos separados. Se os elétrons estão nesse orbital, a molécula tem tendência a se formar, por isso então o orbital se chama ligante. Enquanto o outro orbital, para aquele o mínimo de energia fica no caso, dois átomos totalmente separados, é chamado de antiligante, porque se os elétrons estivessem nesse outro orbital, eles iam tender a separar os átomos. Neste gráfico também dá para ler a energia de dissociação ou da ligação que a gente já mencionou antes, que então é a diferença de energia entre o caso dois átomos separados, aqueles menos 27,2 elétron-volts, e os átomos juntados na molécula de H2, que é menos 31,7 elétron-volts. Ou seja, esta energia de ligação ou dissociação é de 4,5 elétron-volts. Olhando de novo para as duas combinações dos orbitais atômicos, a combinação simétrica e a antissimétrica, agora deixando para lá aquele fator 1 sobre raiz de 2 de normalização. Se vocês olham para esses orbitais na direção do eixo que liga aos átomos, simbolizado por este olhinho aqui, então ao longo do eixo, o que vocês veem vai ser algo simplesmente redondo, né? Os lóbulos ficam um atrás do outro, aí a projeção na direção do eixo Z, que é o eixo que liga aos dois átomos, é simplesmente algo redondo, tem a aparência de um orbital S. Por isso que orbitais desse tipo se chamam de orbitais sigma, que já sigma é o S em grego, porque visto ao longo do eixo tem a aparência de um orbital S. E no caso são os orbitais sigma formados pelos orbitais 1s atômicos, então podemos chamá-los de sigma 1s também. Normalmente se adota a notação de que o orbital ligante esta é o sigma 1s mesmo, e o antiligante obtém uma estrelinha. Então esta estrelinha do orbital sigma 1s estrelinha significa antiligante. Antes eu argumentei com a energia porque que um dos orbitais, o simétrico,
é ligante e tende a ligar a molécula e o outro é antiligante. Tem outras maneiras para entender isso. Vamos ver uma outra maneira para se entender porque a combinação simétrica, o sigma-1s sem estrelinha, tende a ligar a molécula, a manter os átomos juntos. Olhando para o valor da função de onda, entre os dois átomos ele é amplificado em relação à versão dos dois átomos separados, simplesmente porque as duas funções de onda se somam lá e têm o mesmo sinal, temos uma função de onda maior. Aí a probabilidade de estadia dos elétrons lá no espaço entre os dois núcleos é alta. Também podemos dizer que maior parte do tempo os elétrons se encontram entre os núcleos. E aí, pela atração simplesmente eletrostática, por terem carga oposta a esses núcleos, eles puxam os dois núcleos para si, puxam os dois núcleos para o centro da molécula, mantêm a molécula junta. Ou pode-se dizer, eles ligam a molécula. Aí, por isso, esse orbital é chamado de ligante. E mais um nome para este orbital deriva da geometria dele. Se você olha para o valor da função de onda em um ponto e para o valor da função de onda no ponto oposto, no ponto que você obtém se você espelha o ponto pelo centro da molécula, aí você chega num ponto onde a função de onda tem o mesmo valor. Se chama esse tipo de simetria par em português, ou em alemão, simetria gerade. E aí se chama esse orbital de um sigma gerade com um G como índice. E tudo que eu acabei de falar sobre a combinação simétrica é exatamente o oposto para a combinação antissimétrica, aquele orbital antiligante sigma-1s estrelinha. Neste caso, os orbitais atômicos se cancelam no meio da molécula no espaço entre os dois núcleos, tal que a probabilidade de estadia dos elétrons lá é baixa. Ou seja, a maior parte do tempo os elétrons não ficam lá, mas ficam nos lóbulos do lado longe do centro da molécula. Aí eles puxam os dois núcleos um para longe do outro. Então eles separam ou antiligam a molécula. Por isso, esse orbital é chamado de antiligante, o que é simbolizado pela estrelinha, como eu já mencionei. E também no quesito simetria, este orbital é o oposto do orbital simétrico. Se agora você espelha um ponto para o ponto oposto, o sinal da função de onda muda. Isso é chamada de simetria ímpar, ou em alemão ungerada. Aí a gente chama esse orbital também de sigma U. Uma ferramenta útil falando destas energias de ligação e desses orbitais de ligação é o diagrama de energias de orbitais. De um lado, podemos colocar os níveis de energia do átomo A. No caso do átomo de hidrogênio, a gente tem apenas um nível de energia, ou do orbital 1s do átomo A. Do outro lado, os níveis de energia do outro átomo, o átomo B no caso, que também é um orbital 1s de hidrogênio, então os dois níveis são iguais. E no meio colocamos os níveis de energia dos orbitais de ligação, a energia do orbital sigma-1s e a energia do orbital sigma-1s estrelinha. Como já sabemos, na distância naquela se encontram os átomos na molécula de hidrogênio, a energia do orbital sigma-1s é mais baixa do que a dos átomos separados
e a energia do orbital σ1s estrelinha é mais alta do que a dos átomos separados. Ainda ligamos as linhas representando os orbitais atômicos e as linhas representando os orbitais de ligação por linhas para simbolizar quais orbitais de ligação são compostas por quais orbitais atômicas. No caso, ambos os orbitais de ligação são compostas pelos orbitais 1s dos dois átomos, simplesmente combinações diferentes desses dois. E análogo ao que fizemos determinando a configuração eletrônica dos átomos, nesse diagrama também podemos posicionar os elétrons nos orbitais onde eles se encontram, simbolizando elétrons com spin para cima por uma flecha para cima e elétrons com spin para baixo por uma flecha para baixo. E aqui também os elétrons tendem a se encontrar no orbital de menor energia, que neste caso é o orbital de ligação σ1s. Um pouco de cuidado, o diagrama contém os 4 orbitais ao mesmo tempo, o Φ1sa, Φ1sb, Psi σ1s e Psi σ1s estrelinha, mas na verdade eles não existem ao mesmo tempo, ou os átomos se sobrepõem tal que esses orbitais de ligação se formam. Neste caso você tem apenas os dois Psi, ou eles estão tão longe que os orbitais de ligação não se formam e você tem apenas os orbitais Φ. Se você liga átomos que têm os seus elétrons de valência não no orbital 1s, mas, por exemplo, no orbital 2px, aí podemos fazer tudo o que fizemos nos últimos slides de novo, só que para combinações dos dois orbitais px. Não vamos fazer esses cálculos todos, só vamos dar o resultado. De novo, se formam orbitais de ligação, que são sobreposições dos orbitais atômicos. E agora, vistos na direção do Z, a gente vê dois lóbulos como se fosse um orbital P. Por isso que orbitais de ligação desse tipo são chamados de orbitais π. π, que é o P grego. A mesma coisa vale combinando orbitais py. Aqui também temos combinações ligantes e antiligantes. A combinação ligante se dá quando os dois lóbulos do mesmo sinal ficam do mesmo lado. Aí os dois lóbulos positivos dos dois orbitais atômicos se juntam e os dois lóbulos negativos dos dois orbitais se juntam, tal que temos dois lóbulos em forma de amendoim com sinais opostos da função de onda. Podemos chamar este orbital de π2p. E a simetria desse orbital é ungerada, impar, porque se você espelha um ponto pelo centro da molécula para o lado oposto, a função de onda muda de sinal. E a combinação antiligante se dá se o lóbulo positivo de um dos átomos fica do mesmo lado que o lado negativo do outro átomo e vice-versa, tal que lá onde eles se encontram, eles se cancelam e você tem um plano nodal no meio. Este orbital podemos chamar de π2p estrelinha por ser antiligante. E a simetria dele é gerada ou par, porque se você espelha um ponto pelo centro da molécula para o outro lado, a função de onda não muda de sinal. Aí poderia-se pensar simples, orbitais S, quando se juntam, formam um orbital sigma e orbitais P formam um orbital π. Isso não sempre é o caso, porque se você combina orbitais PZ,
aqueles na direção do eixo que liga os átomos, aí eles se juntam para formar algo elongado ao longo do eixo Z, e se você olha na direção deste eixo Z, você vê só algo redondo, e você tem então uma ligação sigma. E deste tipo de ligação também temos uma versão ligante e uma versão antiligante. A ligante se forma se os dois lóbulos que se encontram no meio têm o mesmo sinal, tal que eles se amplificam lá no meio. Acho que vocês já entenderam o princípio. Isso obviamente tem simetria guerrada. E na versão antiligante, os lóbulos que se encontram no meio têm sinais opostos, se cancelam no meio e temos simetria ungerada. Mais uma maneira como pode ser formado um orbital sigma é por um orbital S de um átomo com o orbital PZ de outro átomo, como mostrado aqui. De novo, olhando na direção do eixo Z, a única coisa que se vê é algo redondo, então temos um orbital sigma. E isso é um orbital que não tem simetria nem guerrada nem ungerada, né? Dá para ver que esse orbital não é simétrico referente ao espelhamento pelo centro da molécula. Então, os índices U e G não se aplicam aqui. Em geral, para uma molécula ou para uma ligação entre dois átomos poder ser simétrica ou antissimétrica, os dois átomos têm que ser do mesmo elemento. Já que agora temos tantos diferentes tipos de ligações sigma, acho bom fazer um resumo deles para ter a visão geral. Ligações sigma podem se formar ou por superposição de dois orbitais S, como no caso da molécula de H2, ou de um orbital S e um orbital PZ, como aqui ilustrado, por exemplo, a fluoreta de hidrogênio é um exemplo disso. Ou dois orbitais PZ, como acontece em muitas ligações envolvendo dois átomos do segundo período da tabela periódica. Daqui a pouco veremos um exemplo de uma ligação desses. E para não esquecer, para cada um desses orbitais existem não apenas a variante mostrada nesta figura aqui, que é a variante ligante, mas também uma antiligante. Afinal, esses orbitais são compostos de dois orbitais atômicos, então o resultado também deve ser dois orbitais novos, no caso de ligação. Daremos uma olhada em ligações que se formam entre átomos do segundo período, no exemplo de nitrogênio molecular N2. Neste caso, cada átomo da ligação contribui 3 elétrons por ter 3 orbitais semicheios, quer dizer, orbitais ocupados por apenas um elétron, seus orbitais px, py e pz. Os dois orbitais PZ formam uma ligação tipo sigma, como a gente viu faz pouco. E os px, por estarem alinhados perpendicular à ligação, formam um orbital tipo π, chamado πx. E analogicamente, os py formam um πy. E os 6 elétrons que temos que distribuir ficam nesses 3 orbitais, então. O resultado é uma ligação tripla. Aqui vocês veem as aparências de cada uma destas ligações, o sigma, o px e o py. E sobrepondo todos no mesmo desenho, tem esta aparência aqui. E analogicamente, orbitais d, f, g, etc. podem se combinar para formarem orbitais de ligações chamadas delta, φ, gama, etc. Aqui a aparência de um orbital delta ligante. Delta é o d grego, então visto na direção do eixo Z, o orbital delta tem a aparência de um orbital d.
atômico, talvez vocês lembram da aula anterior que a maioria dos orbitais D tinham 4 lóbulos. Então, visto na direção Z, o orbital delta também tem 4 lóbulos. E analogicamente, o orbital φ tem, visto na direção do eixo Z, a aparência de um orbital atômico F com 6 lóbulos. Até agora falei principalmente de ligações entre dois átomos iguais, ou seja, ligações homonucleares. Demos agora uma olhada em ligações heteronucleares, ligações entre dois átomos diferentes, como o já mencionado fluoreto de hidrogênio, ou CO, etc. No livro, e acredito também nas aulas de muitos dos meus colegas, isso aparece sob a teoria do orbital molecular, mas eu não entendo muito bem por quê, porque isso trata claramente de uma ligação entre dois átomos, ou seja, algo que deveria pertencer na teoria da ligação de valência. Então eu botei isso nesta aula. Quando temos dois átomos diferentes, aí provavelmente os dois orbitais que formam nosso orbital de ligação também não vão ter aparência igual e a sobreposição deles não vai ser algo simétrico, pelo menos não em relação ao espelhamento pelo centro da molécula. Então não temos nem simetria gerada, nem simetria ungerada. E nesse caso também temos que as energias dos orbitais atômicos que compõem os orbitais de ligação não são mais iguais e que os orbitais de ligação também não são compostos dos dois ligações atômicos com peso igual. Em um dos orbitais de ligação, um dos orbitais atômicos domina e no outro o outro. E acontece que para o orbital de ligação de menor energia, o orbital atômico de menor energia contribui mais, e para o orbital de ligação de maior energia, o orbital atômico de maior energia contribui mais. Mas as energias podem estar mais extremos ainda, como dá para ver neste diagrama de orbitais. E sendo que o orbital de um átomo domina no orbital de ligação, isso significa que os elétrons que ficam nesse orbital de ligação ficam mais perto daquele átomo cujo orbital atômico contribui mais para o orbital de ligação. O que faz que neste átomo o número de elétrons sobrecompensa o número de prótons e no outro orbital o número de elétrons subcompensa o número de prótons, tal que no primeiro átomo temos uma carga parcial negativa e no outro átomo temos uma carga parcial positiva. Ou seja, temos uma ligação polarizada que podemos chamar de ligação covalente polar. O conjunto dos dois átomos e suas ligações vai ter um momento dipolo. E dado que para um dos dois orbitais de ligação a energia é ainda menor do que a energia dos orbitais atômicos e para o outro a energia ainda maior do que a energia dos orbitais atômicos, temos que o primeiro vai ser uma ligação ligante e o outro vai ser uma ligação antiligante, aqui chamada de sigma estrelinha. E os dois elétrons que compõem a ligação vão ficar, obviamente, no orbital ligante. No caso heteronuclear também podemos escrever a função de onda do orbital de ligação como combinação linear das funções de onda dos orbitais atômicos, só que agora os pesos são diferentes em módulos, os pesos Ca e Cb. E os orbitais atômicos contribuem com o quadrado dos seus pesos para o orbital da ligação.
Podemos identificar dois casos especiais. Se os pesos são iguais em módulo, ou seja, o quadrado dos pesos é igual, nos dois casos temos uma ligação não polarizada. Naquela, os dois átomos contribuem com o mesmo peso. E o caso extremo seria se um átomo contribui com peso 1 e o outro com peso 0. Neste caso, chamamos isso de ligação iônica. Já vou voltar nesse assunto. Mas é basicamente o caso que os dois elétrons ficam totalmente no orbital de um dos átomos e não mais no orbital do outro átomo. Vamos ver agora um exemplo de tudo que eu falei, ou já mencionado várias vezes, fluoreta de hidrogênio HF, uma molécula composta de um átomo de hidrogênio, um de flúor. O orbital de valência do hidrogênio é o seu 1s e do flúor é um dos 2p, no caso vai ser o 2pz. Dado que a energia do orbital 2p do flúor é menor do que aquela do orbital 1s do hidrogênio, no orbital ligante, este orbital pz do flúor vai contribuir mais para o orbital de ligação e para o orbital da ligação antiligante. O orbital 1s do hidrogênio vai contribuir mais. Aqui do lado vocês veem os respectivos pesos com cada um desses orbitais atômicos entram nesses dois orbitais moleculares. Dá para ver pelo diagrama que os elétrons, se eles estão no orbital ligante, têm energia bem menor do que se cada um fica no seu orbital atômico. Então, os dois elétrons vão se encontrar lá. No orbital ligante, os orbitais atômicos não vão existir mais. E temos uma ligação mesmo entre os dois átomos. E para se ter uma ideia de como é a aparência desse orbital ligante, não temos que esquecer que cada orbital atômico entra nele com o quadrado do seu peso, que quer dizer que o orbital 2p do flúor entra com 96% e o do 1s de hidrogênio apenas 4%, então a aparência do nosso orbital ligante de ligação vai ser praticamente o orbital pz do átomo de flúor. E então os elétrons se encontrarão maior parte do tempo próximo do átomo de flúor e longe do de hidrogênio. Tal que fluoreta de hidrogênio é uma molécula ou ligação altamente polarizada. Isso foi um caso já quase extremo, mas o caso totalmente extremo é o das ligações iônicas. Ligações iônicas se formam em geral quando um dos átomos da ligação é um metal e o outro é um não metal. Lembramos da aula anterior que metais eram aqueles que tinham elétrons de valência praticamente sobrando, quase soltos. E os não metais tinham buracos sobrando na camada de valência, onde eles gostariam muito de preencher com elétrons. E é isso que acontece mesmo. Os elétrons muito soltos do átomo de metal saem do seu átomo e completam a camada de valência do não metal, tal que os dois átomos se tornam íons, o metal tendo perdido os seus elétrons, alguns elétrons se tornam um cátion, e o não metal tendo ganho mais alguns elétrons se tornam um ânion. Vemos aqui um exemplo disso, a ligação entre um átomo de sódio e cloro vai ser iônica. O sódio é um metal e tem um elétron na sua camada de valência, então, enquanto o cloro é um não metal que tem
buraco na sua camada de valência. Aí o sódio doa aquele elétron para a camada de valência do cloro. Aí temos um íon de sódio positivo, faltando um elétron, e um íon de cloro negativo com um elétron a mais. E os dois íons, tendo cargas opostas, se atraem, é por isso que os átomos ficam juntos e temos a ligação. Acho que vocês sabem que se temos um monte de átomos de sódio e de cloro, eles vão fazer uma grade, um sal, que é sal de cozinha no caso, onde cada ligação entre átomos vizinhos é justamente desta natureza, ligações iônicas. A gente ainda vai falar sobre sais na segunda parte desta disciplina. E então uma ligação desses pode ser vista como um caso extremo de uma ligação polar, uma ligação covalente polar, onde o orbital de um dos dois átomos entra com peso 1 e o do outro com peso 0. Ou seja, o nosso orbital de ligação é simplesmente o orbital atômico do não-metal. E os elétrons de ligação ficam no não-metal, quer dizer, aquele elétron solto do metal e um dos elétrons da camada do não-metal. Tem uma grandeza que é prática para estimar se uma ligação entre dois átomos vai ficar polarizada ou não, e se for, em qual dos dois átomos os elétrons vão ficar, que é chamada de eletronegatividade dos elementos. Cada elemento tem sua própria eletronegatividade. Se usa a letra Ρ de novo, que é um pouco chato, porque os orbitais atômicos também se usam a letra Ρ, mas acho que na prática os dois aparecem em contextos bastante diferentes e é difícil confundir os dois. E a eletronegatividade é definida tal que numa ligação química os elétrons da ligação ficam mais perto do átomo com maior eletronegatividade, ou seja, o orbital desse átomo contribui mais para o orbital de ligação, que no final vai acabar sendo ocupado pelos elétrons. E quanto maior é a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos, tanto mais polarizada é a ligação entre eles. Bom, há várias escalas de eletronegatividade, igual como existem várias unidades para medir, sei lá, comprimento. Duas das escalas mais usadas são a de Pauling e a de Mulliken. Vamos primeiro para a mais usada, que é a eletronegatividade de Pauling, que chamamos de Ρp. P no índice, obviamente, vem de Pauling, né? Infelizmente, pela definição, não fica muito clara porque ela funciona, porque ela realmente é uma medida para em qual de dois átomos de uma ligação os elétrons ficam, mas aparentemente funciona. Aqui está a definição, vocês podem ler. Como dito, eu não acho óbvio pela definição que funciona, então é algo que simplesmente se tem que saber querendo medir a eletronegatividade de Pauling de um elemento. Uma coisa que fica clara nesta definição é que a eletronegatividade é definida apenas relativamente, quer dizer, só é definida a diferença de eletronegatividade entre dois elementos, então você tem que já saber a eletronegatividade de um dos dois para poder medir a partir dessas três energias de dissociação a eletronegatividade da outra. Na prática, então, temos que ter um ponto zero para isso. Para algum elemento tem que ser definido a eletronegatividade de Pauling arbitrariamente.
E outra coisa chata desta definição é que ela dá apenas o módulo da eletronegatividade relativa ou da diferença de eletronegatividade entre dois elementos. Então, depois de ter determinado isso, você ainda tem que saber se do seu elemento cuja eletronegatividade que você quer determinar, a eletronegatividade é maior ou menor do que aquele do outro que você já conhecia, para saber realmente o valor da eletronegatividade do seu elemento cuja eletronegatividade você tentou medir. Escolheram o ponto zero tal que a eletronegatividade de todos os elementos é positiva. Ela varia de 0,79 para o césio até 4 para o flúor. E se você usa eletronegatividades nesta escala, pode-se dizer que numa ligação onde a diferença de eletronegatividade entre os átomos de ligação é maior que 1, a ligação pode ser considerada polar. E se ela é maior que 1,7, ela é tão polar que ela pode ser considerada iônica. Alguns exemplos em ligações entre carbono e hidrogênio, que são ligações muito frequentes em moléculas orgânicas. A diferença de eletronegatividade é apenas 0,5, então uma ligação não tão polarizada assim. E no exemplo que já conhecemos de sobra, entre hidrogênio e flúor, a diferença de eletronegatividade é muito alta, é 1,8. Uma ligação quase iônica, uma ligação muito polarizada, a gente já viu isso antes. No orbital de ligação, o hidrogênio entrava com apenas 4% e o flúor com 96%. Este exemplo também mostra que esses limites de 1 e 1,7 são não muito precisas, porque segundo esses limites a ligação seria totalmente iônica e ela ainda não é totalmente iônica na prática, ela só é muito polarizada. E no exemplo da ligação iônica que a gente viu antes entre sódio e cloro, aí a natureza iônica se confirma pela diferença de eletronegatividade. O cloro tem uma eletronegatividade de 2,3 vezes mais que o sódio. Isso resulta mesmo numa ligação iônica. Aqui se vê esta correlação entre diferença de eletronegatividade de dois átomos numa ligação e o caráter iônico da ligação. Cada ponto no gráfico significa um par de átomos que fazem uma ligação. E dá para ver que quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os dois átomos do par, tanto mais iônico é a ligação entre eles. Dá para fazer uma linha de tendência, esta linha vermelha nesse gráfico. Aqui é uma tabela do livro com valores de eletronegatividades para uns dos elementos mais importantes, caso vocês tenham que fazer algum exercício com esses valores. E aqui de todos os elementos. Vamos rapidinho para outra escala de eletronegatividade, a de Mulliken, que vamos simbolizar por um M no índice. Esta definição já é bem mais falante, já é bem mais claro olhando para a definição por que isso é uma boa medida para onde os elétrons ficam numa ligação, mas infelizmente a de Pauling é mais usada. Esta escala de eletronegatividade é definida assim: a eletronegatividade de Mulliken de um dado elemento é a média entre duas energias características desse elemento, ambos conhecemos da aula 3. Uma delas é a energia de ionização do elemento.
E a outra é aquela energia chamada afinidade eletrônica. Se vocês lembram bem, é a energia liberada quando um elétron é anexado a um átomo neutro do elemento, ou seja, pode-se dizer que é a capacidade de capturar mais um elétron. Ambas as grandezas em electronvolts quer dizer que a própria eletronegatividade de Millikan é 100 unidades, porque você divide estas duas energias por electronvolts para ter uma grandeza 100 unidade e daquela você tira a média para chegar na eletronegatividade de Millikan. Bom, isso já mencionamos na aula 3 também, se a afinidade eletrônica de um elemento é positiva, aí ela não vai querer mesmo adotar mais um elétron, anexar um elétron a mais liberaria energia, seria exotérmico, então não acontece na prática. Mas olhando se entendemos esta definição da eletronegatividade de Millikan, ela vai ser grande, então, segundo esta definição, para átomos que têm dificuldade de perder um elétron, mas facilidade de ganhar mais um, o que faz todo sentido, né? Porque aí são eles que ganham elétrons em ligações que deveriam ter a maior eletronegatividade. Tá, para converter valores nas duas escalas de Millikan e de Pauling, um no outro, de maneira análoga que dá para converter valores em centímetros em polegadas ou algo assim. Aqui está a fórmula de conversão de eletronegatividade de Millikan para eletronegatividade de Pauling. Eu deixo a conversão inversa como exercício. Os exemplos que usamos até agora eram todos moléculas compostas de apenas 2 átomos, é lá onde a teoria funciona melhor também, mas vamos ver a que ponto podemos estender a teoria ou usá-la para moléculas com mais de 2 átomos, vamos chamá-las de moléculas poliatômicas. Aí também vamos ter mais que uma ligação e cada uma temos que de alguma maneira tratar com esta teoria da ligação de valência. Um fator que complica é que pode haver interações entre os orbitais das ligações diferentes e, em geral, isso vai resultar em distorções ou deformações desses orbitais das ligações e na geometria da molécula. Um exemplo de uma molécula bem conhecida, a de água H2O. Aqui temos as configurações eletrônicas dos dois átomos, dois tipos de átomos envolvidos. O H tem um elétron na sua camada 1s, ou no seu orbital 1s, e o oxigênio tem 2 elétrons no seu 1s, 2 em um dos p's, e um cada nos outros 2 dos p's, vamos chamar os que têm apenas um elétron de py e pz. E são esses py e pz que farão as ligações com os orbitais 1s do hidrogênio, dos 2 átomos de hidrogênio, como mostrado neste desenho. Então esperamos que se forma uma molécula em forma de L com um ângulo de 90 graus entre as duas ligações. Porém, pela estrutura cristalina da água, flocos de neve, por exemplo, dá para ver que o ângulo que de fato se forma na molécula não é de 90 graus, mas é um pouco mais, é de 104,5 graus. Por que isso? Porque os elétrons das ligações se repelem e os 2 núcleos dos hidrogênios também, abrindo um pouco mais este ângulo do L. Matematicamente, podemos construir esses orbitais que apontam não exatamente nas direções y e z, adicionando um pouco de menos py ao pz e um pouco de menos pz ao py. E aí temos 2 orbitais p que apontam
nas direções requeridas e podemos fazer esses orbitais fazerem ligações com os orbitais 1s dos hidrogênios. Isso dá para fazer porque os py e pz são orbitais correspondendo à mesma energia e, nesse caso, qualquer combinação linear entre eles também é um orbital legítimo. Não esqueçam que o py e pz já eram combinações de orbitais com m's diferentes. Essas combinações de orbitais do mesmo átomo para formarem novos orbitais dele são bem frequentes, tem um nome para isso, hibridização desses orbitais, e um exemplo bastante interessante de um átomo onde várias hibridizações podem acontecer é o carbono. Mas antes disso, um outro fenômeno também acontece frequentemente no carbono que chamamos de promoção. Vamos ver do que se trata. Olhando para a configuração eletrônica do carbono que a gente determinou na terceira aula, vemos que o carbono tem seu orbital 1s cheio, óbvio, e seu 2s também cheio, e dois dos seus orbitais 2p semi-cheios. Então, pela nossa lógica, o carbono deveria fazer duas ligações. Porém, em muitos casos, o carbono faz 4 ligações. Digamos que o carbono é tetravalente. Como ele faz isso? Por um fenômeno chamado promoção de um elétron. Um dos elétrons 2s é promovido para o terceiro orbital 2p, tal que agora temos 4 orbitais semi-cheios e o carbono vai poder fazer mesmo 4 ligações. Mas por que isso é permitido? A gente não aprendeu que sistemas sempre tendem a ficar no seu estado de menor energia e um orbital 2p é um orbital de maior energia, então não promover um elétron do 2s para o 2p é aumentar a energia. Simples porque a energia total do seu sistema do carbono com os outros átomos que formam a molécula junto com ele vai ser menor do que no caso que o carbono faz apenas duas ligações. As ligações químicas resultam em uma energia menor em relação ao estado do carbono não fazendo essas ligações e os outros átomos estando isolados também. E, como prometido no começo, acontece algo a mais do que só esta promoção, também acontece a tal da hibridização de orbitais. Vamos ter novas combinações desses orbitais 2s, 2px, 2py e 2pz, que vamos chamar de orbitais híbridos. Como são eles? Isso já não é tão simples de responder, isso vai depender mesmo da molécula que se forma envolvendo o nosso carbono. Dependendo da molécula formada, da sua geometria e tal, os nossos orbitais híbridos sempre envolvem o orbital s e podem envolver 1, 2 ou 3 dos orbitais p. E não esqueçam da nossa regra de sempre. A hibridização de n orbitais leva a n orbitais híbridos, então se o s se combina com, por exemplo, 2 orbitais p, obtemos 3 orbitais híbridos. O nome destes esquemas de hibridização são meio óbvios. Se o s faz uma hibridização com apenas um dos orbitais p, temos 2 orbitais híbridos chamados sp. Se ele faz hibridização com 2 dos orbitais p, a gente chama isso de sp2. O resultado, obviamente, são 3 orbitais híbridos. E se ele se combina com todos os 3 orbitais p, chamamos o esquema de hibridização de sp3 e temos 4 orbitais híbridos.
Aí vocês vão reclamar, mas como é que podemos fazer combinações do orbital S e orbitais P, já que eles não têm a mesma energia, não vale que a combinação linear também é solução da equação de Schrödinger. Mas já mencionamos uma vez de que combinações entre orbitais podem acontecer não apenas se as energias são exatamente iguais, mas também se as energias são próximas, onde próximo deve ser definido um pouco melhor ainda. A gente faz isso na sexta aula. Aí, se as energias são próximas, a combinação de orbitais também pode ocorrer, e a energia dos orbitais que surgem, no caso orbitais híbridos, também será desta ordem dos orbitais atômicos que fazem a hibridização. Então vamos dar uma olhada nos três esquemas de hibridização possíveis do carbono. O primeiro surge se o carbono está envolvido, por exemplo, na molécula de metano, que é a molécula CH4, onde o carbono faz ligações com 4 átomos de hidrogênio. Neste caso surge a hibridização sp3, onde então temos 4 orbitais híbridos compostos cada um do S dos 3 orbitais P, de maneira como mostram essas 4 equações aqui. O primeiro é como um orbital P distorcido apontando na direção 1, 1, 1. O segundo é como um orbital P distorcido apontando na direção -1, -1, 1. O terceiro na direção -1, 1, -1. E o terceiro na direção -1, -1, -1. E essas 4 direções são como as direções dos cantos de um tetraedro visto a partir do centro do tetraedro, ou seja, um átomo de carbono que faz esta hibridização vai fazer moléculas com geometria tetraédrica. E sabe-se que o ângulo entre as 4 direções é de 109,5 graus. Aqui se vê a forma dos orbitais híbridos. A combinação dos 3 P te dá um novo orbital tipo P e adicionando o S a ele faz como que um dos lóbulos do orbital P fica maior e o outro menor, já que o S amplifica, tendo o mesmo sinal que um dos lóbulos do orbital P amplifica aquele lóbulo e diminui o lóbulo oposto, como visto nesse desenho aqui. E nos orbitais de ligação que se formam, esses orbitais se juntam com um dos orbitais 1s de um dos átomos de hidrogênio, fazendo como que o lóbulo maior fica maior ainda, já que o orbital 1s faz interferência construtiva com aquele lóbulo. E a aparência total desses orbitais de ligação vão ser como mostrado nesse desenho aqui. Visto na direção dos eixos de cada uma dessas ligações, a gente tem uma geometria cilíndrica em torno do eixo, vemos apenas algo redondo visto naquela direção, ou seja, nossas ligações são de natureza sigma, e, como dito, apontam a partir do carbono na direção dos 4 vértices de um tetraedro. Esta hibridização do carbono não acontece apenas na molécula de metano, mas em outros casos também. Por exemplo, na estrutura cristalina do diamante, ela também acontece. Cada átomo num cristal de diamante faz ligações com 4 vizinhos exatamente nesta mesma geometria tetraédrica, como mostra esta imagem aqui. Vamos para o segundo esquema de hibridização do carbono. Esse ocorre, por exemplo, na molécula de eteno, que é um C2H4, ou numa fórmula mais falante H2CCH2.
Aqui a fórmula como ela está escrita aqui já dá uma dica de como esta molécula temos uma ligação dupla entre os dois átomos de carbono e cada carbono faz mais duas ligações com átomos de hidrogênio. A hibridização que surge no caso é a de sp2, o S faz hibridização com dois dos orbitais p do carbono. E o terceiro, que vamos chamar de PZ, não participa da hibridização. Atenção, agora o sistema de coordenadas não foi escolhido a tal que o eixo Z segue a ligação. Afinal, temos várias ligações em direções diferentes e não dá para escolher o Z ao longo de todas elas. E resolveu-se escolher o Z perpendicular a todas elas. Todas estarão num plano, então escolher o Z perpendicular a todas as ligações dá. As fórmulas para os orbitais híbridos, vocês veem aqui o H1, o H2 e o H3. A forma exata não é tão importante assim. O importante é saber que se trata de três orbitais híbridos que estão no plano XY e fazem ângulos de 120 graus entre si. Se chama isso de geometria trigonal planar. E então o orbital que não participou da hibridização, o PZ, é perpendicular a este plano, como visto nesse desenho aqui. E dois desses orbitais híbridos, um de cada átomo, fazem uma ligação sigma entre os dois átomos. E os dois PZ fazem uma ligação π entre eles. As duas ligações juntas compõem a ligação dupla entre os dois átomos de carbono. E os demais orbitais híbridos, dois para cada átomo de carbono, fazem ligações sigma com os átomos de hidrogênio, com seus orbitais 1s. O que resulta numa molécula onde todos os átomos estão no mesmo plano, uma molécula planar. E esta hibridização sp2, que causa três ligações em um plano com 120 graus entre eles, ocorre não apenas no carbono, mas também em outros elementos, por exemplo, nos átomos de boro, quando eles fazem a molécula de borano, onde o boro faz ligações com três átomos de hidrogênio. Mas no caso de boro temos menos elétrons e seus orbitais PZ estarão vazios. E agora para o terceiro esquema, esse ocorre, por exemplo, na molécula de etino, também chamado de acetileno. Aqui a fórmula, dá para ver pela fórmula que se trata de uma molécula onde dois átomos de carbono fazem uma ligação tripla entre si e cada um deles ainda faz uma ligação com um átomo de hidrogênio também. Então C2H2. E a hibridização que surge neste caso é a sp, onde o S faz uma hibridização apenas com um dos orbitais p do carbono. Vamos voltar a botar o eixo Z na direção das ligações, porque estão todas alinhadas. Então, o orbital PZ, que está envolvido nesta hibridização, e o Px e o Py não participam da hibridização. Esses orbitais híbridos são, então, orbitais PZ deformadas, com lóbulo em uma das direções maior que o outro e o outro com lóbulo na outra das duas direções maior. E eles fazem uma ligação sigma entre os dois átomos de carbono, lá onde os lóbulos maiores se encontram. Enquanto os orbitais Px e Py fazem ligações Px e Py entre os dois, assim temos uma ligação tripla. Enquanto os orbitais híbridos que têm seu lóbulo maior para
longe do centro da molécula fazem ligações sigma com os átomos de hidrogênio. Aí obtemos uma molécula com 4 átomos em uma linha. Podemos chamar isso de geometria linear. E esta hibridização também ocorre em outros casos, por exemplo, no átomo de berílio, quando ele faz a molécula hidreto de berílio, BeH2. Só que neste caso temos elétrons a menos, tal que os Px e Py ficam vazios. Um pequeno resumo desses 3 esquemas de hibridização. Os orbitais envolvidos na hibridização determinam a geometria dos orbitais híbridos e aí também a geometria da molécula naquela o átomo está envolvido. Como sempre, N orbitais de base formam N orbitais híbridos. No primeiro caso, que era o último que eu apresentei antes, os 2 orbitais S e 1 dos P, por exemplo Pz, formam 2 orbitais sp, e os outros 2 P não participam da hibridização, eles não são alterados, e que resulta numa geometria linear dos orbitais híbridos e de muitas moléculas envolvendo o átomo. No segundo caso, o S faz orbitais híbridos com 2 dos orbitais P, por exemplo, Px e o Pz. Aí o resultado é 3 orbitais híbridos que chamamos de sp2. E apenas o terceiro P é inalterado. Isso resulta numa geometria trigonal planar. E o terceiro caso que eu apresentei primeiro é uma hibridização com todos os 4 orbitais envolvidos, então o S e os 3 P. Resultado é 4 orbitais chamados sp3 e a geometria é tetraédrica. E como dito, a geometria das ligações ou dos orbitais híbridos do carbono dita a geometria da molécula naquela ele faz parte. No exemplo da hibridização sp, isso acontece, por exemplo, na molécula de etino. Temos uma molécula com geometria linear. No caso da hibridização sp2, temos uma geometria trigonal planar, como ocorre, por exemplo, na molécula de eteno. E no terceiro caso, ou da hibridização sp3, temos uma geometria tetraédrica, como acontece, por exemplo, na molécula de metano. Nos 3 casos, os orbitais híbridos têm um lóbulo aumentado pela interferência com o orbital S e um lóbulo diminuído pela interferência com o lóbulo S, que entra naquele caso com sinal oposto do lóbulo, tal que os orbitais híbridos têm estas formas mostradas aqui nesses desenhos. E, em geral, as ligações que esses orbitais fazem com outros átomos ocorrem na direção do lóbulo grande. Também existem esquemas de hibridização envolvendo orbitais D, F, G, etc. Então, envolvendo átomos a partir do terceiro período do sistema periódico, que obviamente vão ter geometrias mais complexas, mas que não vamos tratar aqui. Quem tem interesse pode consultar a tabela 11.1 do livro do Atkins. A gente viu nesta aula vários exemplos de ligações duplas e triplas. Vamos falar algumas palavras ainda sobre essas ligações múltiplas. Como já suspeitamos intuitivamente, uma ligação dupla é mais forte que uma ligação simples, ela é mais curta também, e esta tendência continua indo da dupla para tripla, então uma ligação tripla é mais forte que uma dupla e mais curta também.
Um exemplo disso, a ligação dupla entre os dois átomos de carbono na molécula de eteno é mais forte e curta que a ligação simples entre dois átomos de carbono, como ocorre no etano. E a ligação tripla entre carbonos, como ocorre, por exemplo, no etino ou acetileno, é mais forte e curta ainda. Porém, uma ligação dupla é mais fraca do que a soma de duas ligações simples. Aqui duas tabelas do Atkins com valores de energias e comprimentos de ligação. Entre eles também há casos de ligações de ordem diferente entre o mesmo par de átomos. Por exemplo, aqui se vê ligação simples entre carbono comparado com ligação dupla, etc. E se vê o que eu falei no slide anterior, que uma ligação duplis é mais forte e mais curta do que uma simples e a tripla mais forte e curta ainda. Terminamos esta aula com um fenômeno chamado ressonância. Existem moléculas onde várias estruturas dão na mesma fórmula química. Por exemplo, a molécula de NO3 tem várias estruturas de ligações diferentes possíveis. Chamamos esses de híbridos de ressonância. E o que ocorre na prática com a molécula de NO3 é que ela alterna entre esses três estados, ou ele também pode ser visto como uma superposição dos três estados. Isso acaba reduzindo a energia total da molécula em relação a cada um desses três casos individuais. Então, a segunda ligação das ligações duplas possíveis meio que se estende sobre a molécula inteira, o que já dá uma ideia do que vai vir na aula que vem, a teoria da orbital molecular, onde os orbitais não são mais de ligações individuais, mas mais da molécula como um todo. Outro exemplo disso é a molécula do benzeno, aquele famoso anel hexagonal de 6 átomos de carbono, cada um ainda com hidrogênio anexo. Uma estrutura ingenuamente feita desta molécula poderia ser que cada carbono faz uma ligação dupla com um dos seus vizinhos, mas poderia ser tanto o vizinho de um lado quanto o vizinho do outro lado. Temos aqui duas estruturas equivalentes do benzeno. E aqui também o que ocorre na prática é uma sobreposição desses dois estados. As segundas ligações dessas ligações duplas se estendendo sobre a molécula inteira, como tenta simbolizar essas figuras aqui à direita. Como se sabe isso, por exemplo, porque o benzeno não faz as reações químicas típicas que compostos com ligações duplas fazem, e também pela geometria da molécula. Nos casos à esquerda você teria 3 lados do hexágono mais longo e 3 lados dele mais curto, mas na prática você tem uma molécula mais simétrica, onde os 6 lados do hexágono têm o mesmo tamanho. E uma terceira evidência ocorre se você substitui 2 dos hidrogênios vizinhos por átomos de cloro. Aí, se o benzeno fosse uma das duas estruturas que temos na figura à esquerda em cima, dependendo de qual dos dois você tem, a distância entre os dois cloros seria diferente, mas na prática existe apenas uma molécula de diclorobenzeno. Então não temos esses dois tipos de diclorobenzeno que se teria
se essas duas estruturas estivessem distintas. O exemplo dos slides anterior e o desses slides demonstram as limitações da teoria da ligação de valência e sugerem que uma teoria que prevê a distribuição de elétrons sobre a molécula inteira em lugar de apenas sobre orbitais de ligação talvez seja mais adequada, o que nos leva naturalmente ao que vem nas próximas duas aulas, a teoria do orbital molecular. E com esta previsão chegamos ao final da aula de hoje. Até a próxima.